Bom dia. Então, nós vamos dar início a mais uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica. E eu queria avisar que o vídeo dessas aulas, eles estão no site da Clínica Médica, então pode ser acessado. E hoje o tema da aula é insuficiência suprarrenal primária. Quem vai coordenar essa reunião é o departamento, a disciplina de endocrinologia e metabologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E quem vai apresentar o caso clínico é a residente desse serviço, a doutora Eduarda de Albuquerque. E quem vai discutir o caso clínico é o médico assistente desse serviço, o doutor Madison de Almeida. Bom dia a todos. Eu sou Eduarda, residente do segundo ano da disciplina de endocrinologia, e nós vamos começar a reunião de temas relevantes na prática clínica, cujo tema da endocrinologia é insuficiência suprarrenal primária. Começando pelo caso clínico, é o paciente PJS, de sexo masculino, 49 anos, pardo, casado, natural de Recife, procedente de São Paulo, motorista. A queixa principal do paciente era uma dor em flanco direito. Ele, há 2 anos, apresentava essa dor em flanco direito, hiperpigmentação cutânea, adinemia e emagrecimento de 20 quilos, além de relatar ainda febre vespertina e sudorese noturna no período. De interrogatório dos diversos aparelhos, ele referia, além da adinemia e perda de peso e hiperpigmentação cutânea, essa dor em flanco direito e uma saída de secreção amarelada pela bolsa escrotal há 2 meses, sem outras queixas nos demais aparelhos. De antecedentes pessoais, ele era ex-usuário de drogas, usava cocaína inalada, sem uso também há 2 anos, negava tabagismo e etilismo, negava outras cirurgias e comorbidades e tinha um histórico de contato com um paciente com tuberculose quando ele tinha os 12 anos de idade. No exame físico, então, ele se apresentava em bom estado geral, apresentava uma hipotensão postural com taquicardia reflexa, uma hiperpigmentação cutânea difusa e uma fístula escrotal cutânea com secreção amarela e hialina e nodulações pequenas palpáveis em ambos os testículos, com o restante do exame físico sem outras alterações. Aqui mostrando a hiperpigmentação cutânea do paciente, que às vezes é um pouco difícil de perceber em paciente com tez parda, mas aqui uma foto que ele trazia de 2001 e aqui uma foto que não ficou muito boa, mas de 2005 que mostrava um pouco da hiperpigmentação. Nesse momento foram feitas 2 hipóteses diagnósticas, insuficiência suprarrenal primária crônica e uma infecção de bolsa escrotal a esclarecer. Nos exames laboratoriais, o que a gente pode observar? Uma hemoglobina que chamava atenção de 17,4 num paciente que não era tabagista, uma dislipidemia com um LDL um pouco aumentado, uma hiponatremia discreta com hipercalemia e uma ureia um pouco elevada. Ele tinha um PCR também elevado, um PPD de 30 milímetros, com 3 amostras de escarro baciloscopia negativas para BK e um anti-HIV negativo. Nos exames hormonais, ele apresentava um cortisol basal às 8 horas da manhã de 2,8, com uma CTH de 659, ou seja, um cortisol baixo e a CTH elevado, falando a favor de insuficiência suprarrenal primária, com sulfato de hidroepiandrosterona também baixo. Apresentava uma aldosterona suprimida com a renina elevada, falando a favor de um hipoaldosteronismo hiperreninêmico, com um TSH discretamente elevado, com T4 livre discretamente baixo, com gonadotrofinas e testosterona normais. Feita a tomografia de tórax, foi evidenciado um nódulo calcificado em ápice de pulmão esquerdo, que o conjunto dos achados pode significar uma sequela de um processo granulomatoso. E na toma de abdômen sem contraste, para visualizar as adrenais, pode-se ver que aqui na adrenal direita ela está um pouco afilada, com um ponto de calcificação, e a adrenal esquerda se apresenta com essa formação nodular, também com calcificação em seu interior, que fala a favor de um processo infeccioso crônico. Por conta da queixa de dor lombar, também foi realizada uma ressonância de coluna torácica e lombar, que mostrava irregularidades nos platôs de D2 e L1, com realce e uma pequena coleção com conteúdo espesso,
que poderia se pensar numa tuberculose vertebral. Foi feita uma punção guiada por tomografia dessa coleção, foi visto infiltrado inflamatório crônico inespecífico com BK negativo e cultura para Mycobacterium tuberculosis também negativa. Para tentar, então, elucidar a etiologia, foi feita uma biópsia do epidídimo, onde ele tinha aquela fístula com aquela infecção crônica há 2 meses, onde foi visto uma epididimite crônica granulomatosa com áreas existências de necrose caseosa de células gigantes tipo Langerhans e uma cultura para Mycobacterium tuberculosis positiva. Então, o diagnóstico ficou de uma insuficiência suprarrenal primária crônica causada por tuberculose e uma tuberculose testicular e vertebral. O tratamento do nosso paciente será melhor descrito durante a discussão. E para realizar a discussão, cujas perguntas seriam qual a etiopatogênese da insuficiência suprarrenal primária, quais as manifestações clínicas da insuficiência suprarrenal, quais exames devem ser solicitados para confirmar o diagnóstico e qual o tratamento mais apropriado, eu chamo o Dr. Madison, assistente do grupo de suprarrenal. Bom dia a todos. Eu vou começar discutindo, então, a primeira questão, que é qual a etiopatogênese da insuficiência suprarrenal primária. Então, a primeira descrição da insuficiência suprarrenal primária foi feita por Thomas Edison em 1855, quando ele descreveu uma doença das cápsulas suprarrenais associada com fadiga, perda de sal e hiperpigmentação. Em decorrência da hiperpigmentação, essa doença foi inicialmente descrita como skin bronze disease. Naquela época da descrição, a tuberculose era a causa mais comum de insuficiência suprarrenal primária crônica. E, apesar da descrição inicial datar de 1855, a terapia de reposição com cortisona foi iniciada somente em 1949. E para a gente entender um pouco da fisiopatologia da insuficiência suprarrenal, eu vou descrever inicialmente como que funciona o eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal em condições fisiológicas. Então, a secreção de cortisol pela camada fasciculada do córtex das glândulas suprarrenais é estimulada pelo ACTH, que é liberada pelas células corticotróficas hipofisárias, que é liberado pelo estímulo do CRH a partir do hipotálamo. O cortisol, ele então exerce um feedback ou negativo ou positivo em situações em que ocorre um aumento da liberação do cortisol, ocorre um feedback negativo inibindo a liberação de ACTH pela hipófise e inibindo a liberação de CRH pelo hipotálamo. Qualquer situação de estresse, hipoglicemia, funciona como um ativador do eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, estimulando a liberação de CRH, ACTH e aumentando os níveis circulantes de cortisol. Na insuficiência suprarrenal primária, como o próprio nome diz, o defeito é primário na glândula suprarrenal. Então ocorre uma destruição do córtex, com redução dos níveis circulantes de cortisol e, portanto, um feedback, um estímulo contínuo para tanto o hipotálamo aumentar a secreção de CRH, como a hipófise aumentar a secreção de ACTH, na tentativa de reestabelecer os níveis circulantes de cortisol. Então, isso é muito importante para a gente entender quais as alterações laboratoriais da insuficiência suprarrenal primária. Então, na insuficiência suprarrenal primária, cortisol baixo e ACTH elevado. Já na insuficiência suprarrenal secundária, o defeito é na hipófise ou hipotálamo. Então, o que ocorre em doenças hipofisárias é uma redução da secreção de ACTH e consequente redução da produção de cortisol pela suprarrenal. E na doença hipotalâmica, o efeito é o mesmo, já que ocorre uma deficiência de CRH, com consequente redução da liberação de ACTH e diminuição da produção de cortisol. Então, insuficiência suprarrenal secundária é caracterizada por cortisol baixo e ACTH normal ou baixo.
quais que são as etiologias mais frequentes da insuficiência suprarrenal primária? Então, atualmente, nos países europeus, a causa mais frequente é autoimune, que é responsável por 80% dos casos. A adrenalite autoimune ela pode ocorrer de forma isolada ou associada a síndromes poliglandulares, que também são conhecidas como APS. As mais frequentes são a síndrome poliglandular tipo 1, que é caracterizada pela associação de insuficiência suprarrenal primária crônica, hipoparatiroidismo e candidíase mucocutânea, e é causada por mutações do gene AIRE. E a síndrome poliglandular autoimune tipo 2, que é a mais frequente, conhecida, que também é denominada síndrome de Schmidt, e é caracterizada pela associação de insuficiência suprarrenal primária crônica, tiroidite autoimune, diabetes mellitus tipo 1 e também outras doenças autoimunes como vitiligo e anemia perniciosa. Tanto a síndrome poliglandular autoimune tipo 2 como a adrenalite isolada são associadas com alterações em antígenos de histocompatibilidade da classe 2. Entre as causas infecciosas, que como a gente vai ver ainda são muito frequentes no nosso meio, é importante destacar ainda a adrenalite, a insuficiência suprarrenal por infecção por tuberculose e a insuficiência suprarrenal associada à síndrome da imunodeficiência adquirida, que aí pode ser causada tanto pelo vírus HIV como por infecção por citomegalovírus, e as infecções fúngicas que são mais frequentes em pacientes imunodeprimidos. Aqui vale destacar a criptococose, histoplasmose ou a blastomicose sul-americana ou paracoccidioidomicose. Em uma análise retrospectiva de mais de 13 mil autópsias, a tuberculose ativa foi identificada em 6,5% dos pacientes, sendo que desses pacientes, 30% dos mesmos apresentavam tuberculose extrapulmonar. Os sítios mais acometidos foram fígado, baço, rim, osso e suprarrenais. Num total de 871 casos de tuberculose, foram identificados 55 casos de tuberculose adrenal, 6%, 52 casos em estudos de autópsia e 3 casos após análise histopatológica pós-adrenalectomia. A suprarrenal foi o único órgão acometido em 25% dos casos. E um achado muito importante é que a punção aspirativa guiada por tomo não foi útil para o diagnóstico. Então, o diagnóstico da insuficiência suprarrenal causada por tuberculose ou é presuntivo, caso o paciente apresente alterações radiológicas sugestivas de um processo infeccioso associado à documentação de infecção por Mycobacterium tuberculosis em outros sítios, ou então se o paciente apresentar a adrenalite por tuberculose de forma isolada, se apresentando com aumento, com nodulações à suprarrenal, aí nesse caso o diagnóstico é pós-adrenalectomia. Entre as outras causas de insuficiência suprarrenal primária mais raras, vale a pena destacar a hemorragia suprarrenal bilateral, que pode estar associada à sepse, meningococcemia, que é a síndrome de Waterhouse-Friderichsen, e também de forma mais rara com a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Outras causas incluem infiltração suprarrenal não infecciosa por metástase, sarcoidose, amiloidose ou hemocromatose, e insuficiência suprarrenal pós-adrenalectomia bilateral, quando esta está indicada para o tratamento de outras patologias da suprarrenal, como é o que acontece na hiperplasia micronodular bilateral, na síndrome de Cushing ACTH dependente não tratada, quando a adrenalectomia bilateral é um último recurso para controlar os efeitos associados ao hipercortisolismo. Pode ser também causado por drogas que inibem a esteroidogênese, como no tratamento com mitotane, que é utilizado tanto para controlar a síndrome de Cushing, como
como no tratamento de pacientes com câncer de suprarrenal, já que é uma droga adrenolítica, ou associada ao tratamento com etomidato, cetoconazol e mifepristone, que é um antagonista de receptor de glicocorticoide. E, de forma mais rara, vale a pena somente mencionar as causas genéticas associadas com a insuficiência suprarrenal primária. Eu gostaria de destacar principalmente duas causas. A primeira é a adrenoleucodistrofia, que é aquela doença que foi descrita no filme Óleo de Lorenzi, que é caracterizada por uma deficiência da clivagem de ácidos graxos de cadeia longa. Esses ácidos graxos de cadeia longa, então, se acumulam tanto no sistema nervoso central, como no córtex das glândulas suprarrenais, ocasionando insuficiência suprarrenal e degeneração neurológica progressiva. Então, nesse caso, a insuficiência suprarrenal primária está associada com adrenoleucodistrofia cerebral e mieloneuropatia e é causada por mutações no gene ABCD1. E a outra causa genética que eu gostaria de destacar é a síndrome do AAA, que é uma situação de resistência ao ACTH. O receptor de ACTH torna-se menos responsivo ao estímulo do ACTH e é caracterizada por uma associação de alacrimia, acalásia e o AAA, porque no inglês adrenal insufficiency. E é causado por mutações no gene ALADIN, que é o AAS. Essas outras causas são causas congênitas de insuficiência suprarrenal primária, que são raras e que entram principalmente no diagnóstico diferencial de genitália ambígua. Então, qual que é a frequência, qual que é a etiologia da insuficiência suprarrenal primária no serviço de endocrinologia do Hospital das Clínicas? Lembrando, esse é um levantamento que foi feito pela residente Eduarda Albuquerque, pela doutora Adelaide, e lembrando que, na verdade, isso não reflete incidência, prevalência, mas é somente uma amostragem das causas de insuficiência de suprarrenal primária no nosso serviço. Então, a causa mais frequente é a autoimune, com 32%. Se a gente considerar todas as causas infecciosas, a infecção ainda é um pouco mais frequente do que a etiologia autoimune. E dentre as causas infecciosas, tuberculose foi identificada em 15% dos casos, blastomicose 10%, histoplasmose 10%, adrenoleucodistrofia em 17% dos casos, hemorragia em 2%, insuficiência suprarrenal associada à sepse 2%, drogas 2%, e síndrome do AAA também 2%, e 7% dos casos não tiveram uma etiologia definida. Depois de discutir, então, as causas da insuficiência suprarrenal primária, quais que são, então, as manifestações clínicas que levam à suspeita deste diagnóstico? Então, para a gente entender um pouco das manifestações clínicas e de algumas manifestações que são diferentes entre a insuficiência suprarrenal primária e a insuficiência suprarrenal secundária, vale a pena revisar alguns conceitos básicos de fisiologia das camadas do córtex da glândula suprarrenal. Então, a glândula suprarrenal apresenta 3 camadas, a mais externa, que é a glomerulosa, que sintetiza a aldosterona e que não é regulada pelo ACTH. É regulada pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente pela angiotensina 2. E as camadas fasciculada e reticulada, que produzem respectivamente cortisol e andrógenos, que são reguladas pelo ACTH. Então, na insuficiência suprarrenal primária, no qual existe uma destruição do córtex das suprarrenais, existe uma deficiência tanto de aldosterona como de cortisol e andrógenos. Já na insuficiência suprarrenal secundária, existe uma deficiência da liberação de ACTH pela hipófise. Então, a liberação de aldosterona pela camada glomerulosa, que é regulada pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, está intacto. Então, na insuficiência suprarrenal secundária, não existe deficiência de aldosterona.
Então, aqui, numa situação normal, a liberação de aldosterona pela camada glomerulosa do córtex suprarrenal é então estimulada pela angiotensina 2. A aldosterona então vai aumentar a expressão de receptores ENaC na membrana luminal dos ductos coletores, estimulando a retenção de sódio, retenção líquida, e aumentando a excreção de potássio. E na insuficiência suprarrenal primária, quando existe deficiência da liberação de aldosterona, ocorre então uma retenção de potássio e uma excreção de sódio com perda de sal e desidratação e hipotensão nos casos mais agudos. Então, hipercalemia ocorre somente na insuficiência suprarrenal primária, porque é decorrente da deficiência de aldosterona. Então, quais que são as manifestações clínicas associadas à deficiência de glicocorticoides? O grande problema da insuficiência suprarrenal é que, exceto algumas manifestações mais sugestivas, como a hiperpigmentação, grande parte da apresentação clínica é muito inespecífica, o que acaba retardando de forma considerável o diagnóstico. Então, os sintomas associados com a deficiência de glicocorticoides são fadiga, adinamia, anorexia, perda de peso, dor abdominal, náuseas, vômitos, tontura, mialgia e artralgia. Os sinais associados com a deficiência de glicocorticoides, o mais importante, mais sugestivo é a hiperpigmentação. Lembrando que eu vou discutir em seguida qual a causa da hiperpigmentação cutânea. Não é um efeito direto da deficiência do glicocorticoide, mas ocorre pelo aumento da produção de ACTH, que é estimulado pela deficiência de glicocorticoides. O paciente em situações mais agudas pode apresentar febre e hipotensão, principalmente aquelas situações associadas com sepse e hemorragia podem se apresentar como choque. O paciente pode apresentar um quadro de insuficiência suprarrenal aguda e apresentar instabilidade hemodinâmica. Lembrando que a hiponatremia ela é decorrente na insuficiência suprarrenal secundária por uma síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. O cortisol ele funciona como um inibidor da secreção de hormônio antidiurético pelo hipotálamo, pelos núcleos hipotalâmicos ventromediais e, consequentemente, pela liberação de hormônio antidiurético pela neurohipófise. Quando ocorre uma deficiência de corticoide, ocorre então um aumento da secreção do hormônio antidiurético, retenção líquida e uma hiponatremia dilucional, que é então causada por uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Agora, na insuficiência suprarrenal primária, além desse efeito do corticoide em inibir a secreção do hormônio antidiurético, existe também a hiponatremia causada principalmente pela diminuição, pela ausência de secreção de aldosterona, com perda de sódio, perda líquida e retenção de potássio. Outras manifestações são anemia, linfocitose e eosinofilia. Aqui eu destaquei o aumento de ACTH, porque assim como a hiperpigmentação cutânea, eles estão associados somente à insuficiência suprarrenal primária e não à secundária. Porque o cortisol ele também inibe a secreção de TRH e, consequentemente, de TSH. Na deficiência de glicocorticoides, existe um aumento da liberação de TSH. Contudo, a insuficiência suprarrenal secundária é frequentemente associada com panhipopituitarismo e deficiência de ACTH. Então, desta forma, na insuficiência suprarrenal secundária, não existe um aumento dos níveis de TSH. E outras manifestações associadas à deficiência de glicocorticoides são também a hipercalcemia e a hipoglicemia. A hipoglicemia acaba sendo mais frequente na insuficiência suprarrenal secundária porque existe a deficiência de outro hormônio contrarregulador, que é o GH, que é o hormônio do crescimento.
Aqui para mostrar a hiperpigmentação cutânea, que era bem evidente no nosso paciente. É uma hiperpigmentação cutânea em mucosas e principalmente em áreas de maior atrito, como dobras e aqui nessa outra região. E a hiperpigmentação cutânea, ela é um efeito indireto da deficiência de glicocorticoides. Como eu mostrei para vocês, na deficiência de glicocorticoide, existe um estímulo constante para aumentar a produção de ACTH na tentativa de reestabelecer os níveis circulantes de cortisol. O ACTH ele é derivado desse grande peptídeo, que é a proópio-melanocortina, que é o PONC, que vai ser então clivado para a liberação de ACTH. E como na insuficiência suprarrenal primária os níveis circulantes de ACTH são muito elevados, esse ACTH então é posteriormente clivado em tecidos extrahipofisários em alfa-MSH. O alfa-MSH então aumenta a síntese de melanina e está envolvido também com resposta imune e inibição do apetite. Então a hiperpigmentação cutânea é uma consequência do estímulo para a produção de ACTH e aumento da produção de alfa-MSH. As outras manifestações clínicas da insuficiência suprarrenal primária, elas estão relacionadas com a deficiência de mineralocorticoide, que ocorre somente na insuficiência, nas causas primárias, e a deficiência de andrógenos, que ocorre tanto na insuficiência suprarrenal primária como secundária. Os sintomas relacionados à deficiência de mineralocorticoide são, então, dor abdominal, náuseas, vômitos e tonturas, relacionados então à desidratação, perda de sódio, perda de líquidos, e os sinais são hipotensão, hiponatremia e hipercalemia. Então, lembrando que a hipercalemia está associada somente à insuficiência suprarrenal primária. Já a hiponatremia pode acontecer tanto na insuficiência suprarrenal primária como na secundária. A deficiência de andrógenos causa sintomas de fadiga, adinamia, redução da força, e nas mulheres, redução da libido e pele seca. Isso porque no sexo feminino a principal fonte da produção de andrógenos é a suprarrenal, que produz o andrógeno dehidroepiandrosterona e dehidroepiandrosterona sulfato nas camadas reticuladas. E no sexo feminino, no sexo masculino, apesar de existir essa deficiência da produção de andrógenos pela glândula suprarrenal, existe a produção testicular, que é a fonte principal de andrógenos no homem. E os sinais associados são perda de pelos axilares e pubianos e ausência de adrenarca. Então, depois que a gente já discutiu, agora que a gente já discutiu a etiopatogênese e as manifestações clínicas associadas à insuficiência suprarrenal, vamos discutir então o diagnóstico laboratorial. Quais que são os exames que devem ser solicitados para confirmar o diagnóstico? Então, na suspeita clínica da insuficiência suprarrenal, o primeiro exame a ser solicitado é a dosagem do cortisol, que deve ser colhido entre 7 e 9 horas da manhã, ou isso numa situação de investigação ambulatorial. Caso a suspeita de insuficiência suprarrenal aconteça ou na UTI ou no pronto-socorro e seja necessário o início da reposição com glicocorticoides, aí a coleta pode ser feita a qualquer hora. E lembrando que, apesar do cortisol e do ACTH serem dosados somente na rotina, eles podem ser colhidos a qualquer horário, encaminhados para o laboratório central, as amostras então são processadas e dosadas no dia seguinte. Então, níveis séricos de cortisol menores ou igual a 3 microgramas por decilitro são diagnóstico da insuficiência suprarrenal. Valores de cortisol maior ou igual a 18 microgramas por decilitro excluem o diagnóstico de insuficiência suprarrenal, e valores intermediários entre 3 microgramas e 18 microgramas por decilitro não são diagnósticos, e nesse caso é necessário realizar o teste da cortrosina, que é o ACTH sintético, para avaliar a capacidade da glândula suprarrenal de responder em situações de estresse. Depois de confirmada
o diagnóstico de insuficiência suprarrenal pela dosagem de cortisol, o passo seguinte é a dosagem de ACTH. Deve-se, então, colher o ACTH entre 7 e 9 horas da manhã em tubo, isso é importante. O tubo é um tubo com EDTA, deve ser colhido no gelo e centrifugado em centrífuga refrigerada, porque se não for feito isso, o ACTH é rapidamente degradado e as temperaturas baixas inibem as proteases que degradam o ACTH. Como a gente viu na discussão da fisiopatologia, valores de ACTH elevados acima de 100 picogramas por ml são diagnóstico da insuficiência suprarrenal primária. Valores de ACTH normais ou baixo são diagnósticos de insuficiência suprarrenal secundária. Então, embora o ACTH seja muito importante para o diagnóstico etiológico, depois da confirmação da deficiência de cortisol pela dosagem do cortisol basal, em uma situação de urgência e emergência no qual seja necessário iniciar a terapia de reposição com glicocorticoides, deve-se colher, e a suspeita clínica for importante, deve-se colher simultaneamente tanto o cortisol como o ACTH. Em situações onde os valores de cortisol basal são intermediários entre 3 microgramas por decilitro e 18 microgramas por decilitro, está indicado então o teste da cortrosina. É administrado então um bolus de 250 microgramas com coleta de sangue nos tempos 0 e 60. Um pico de cortisol menor do que 18 microgramas por decilitro exclui o diagnóstico de insuficiência suprarrenal, e um pico de cortisol maior ou igual a 18 microgramas por decilitro, quer dizer, um pico menor do que 18 é diagnóstico de insuficiência suprarrenal, e um pico de cortisol maior ou igual a 18 exclui o diagnóstico de insuficiência suprarrenal. E aqui vale a pena mencionar que está praticamente impossível conseguir a cortrosina no nosso meio. Isso porque a cortrosina ela não é registrada na Anvisa, então a gente não está conseguindo importar para fazer os testes. Então, em situações onde o cortisol não é diagnóstico e nós não temos a cortrosina disponível, o ACTH é de muito auxílio para o diagnóstico da insuficiência suprarrenal. Porque mesmo em valores limítrofes de cortisol, na insuficiência suprarrenal primária, o ACTH, em geral, já está maior do que 100 picogramas por ml. Então, mesmo que não exista disponibilidade da cortrosina, valores de ACTH maiores do que 100, mesmo associados com valores intermediários de cortisol, já são suficientes para o diagnóstico de insuficiência suprarrenal primária. Outros exames adicionais que são solicitados é a dosagem de dehidroepiandrosterona sulfato, que é um andrógeno que é sulfatado somente pela camada reticulada da suprarrenal. Então, um valor baixo de dehidroepiandrosterona sulfato sugere também o diagnóstico de insuficiência suprarrenal. A aldosterona baixa e a renina elevada estão associadas somente com a insuficiência suprarrenal primária, porque são causadas pela deficiência de aldosterona, e outros exames que devem ser solicitados são a dosagem de TSH, vitamina B12, hemograma, glicemia e hemoglobina glicada, para investigar doenças autoimunes que podem estar associadas à insuficiência suprarrenal primária. Em casos onde não existe uma associação com doenças infecciosas, deve-se dosar o anticorpo anti-21-hidroxilase, que ele está positivo em 85% dos casos de adrenalite autoimune. Esse anticorpo ele não é dosado pelo laboratório do Hospital das Clínicas. Quando é necessário, a disciplina de endocrinologia terceiriza essa dosagem para outros laboratórios. E em indivíduos jovens, pacientes jovens do sexo masculino com ou sem sintomas neurológicos, deve-se realizar a dosagem de ácidos graxos de cadeia longa para investigar a adrenoleucodistrofia.
Então, algumas informações importantes. Após o diagnóstico da insuficiência suprarrenal primária, deve-se ser solicitado uma tomografia suprarrenal sem contraste, exceto nos casos de adrenoleucodistrofia ou quando a etiologia autoimune da insuficiência suprarrenal é muito clara e inequívoca, porque nessas situações a tomografia não vai adicionar nenhuma informação importante. E vale a pena ressaltar também que na presença de elevação do TSH associado à insuficiência suprarrenal, a reposição de levotiroxina somente deve ser iniciada se o TSH permanecer alterado após a reposição com glicocorticoide. Isso por dois motivos. Primeiro, porque a elevação do TSH pode ser decorrente da deficiência de glicocorticoides, e mesmo que a deficiência, que o aumento do TSH seja associado a um hipotireoidismo autoimune, que é frequentemente associado à adrenalite autoimune, a reposição de levotiroxina deve ser iniciada somente após a reposição de glicocorticoides, porque a levotiroxina aumenta o clearance, aumenta a metabolização dos glicocorticoides. Então, a reposição inadvertida de levotiroxina antes do tratamento da insuficiência suprarrenal pode precipitar crises addisonianas. Então, qual que é o tratamento mais apropriado dessa condição? A reposição ela é feita principalmente com acetato de cortisona, que é a reposição mais fisiológica, é a reposição de glicocorticoides mais fisiológica. O acetato de cortisona ele é administrado na dose de 25 mg ao acordar, então é importante orientar o paciente para tomar o comprimido já antes de levantar e esperar uns 10, 15 minutos para evitar a hipotensão postural. E uma segunda dose de 12,5 miligramas, geralmente 8 horas após a primeira dose, o que corresponde aproximadamente às 14 horas. Essa dose de 37,5 miligramas de acetato de cortisona corresponde a uma dose de 5 miligramas de prednisona, que é considerada uma dose de reposição, também fisiológica, mas a gente acaba optando por repor com acetato de cortisona, porque como a meia-vida é menor, os efeitos indesejados da reposição de glicocorticoides, principalmente osteometabólicos, são menos importantes com acetato de cortisona do que com a prednisona. A gente acaba optando pela reposição com prednisona em pacientes que são menos aderentes, porque ela é administrada somente uma vez ao dia pela manhã. E o inconveniente, na verdade, da prescrição do acetato de cortisona fora do Hospital das Clínicas é que ele não é comercialmente disponível e é manipulado somente pela farmácia do Hospital das Clínicas. O ajuste da dose ele é feito principalmente pelo julgamento clínico. Isso porque os valores séricos de cortisol e determinação do cortisol urinário de 24 horas não são úteis para monitorar a dose. Então, a monitorização deve ser feita principalmente pelo segmento do peso, sinais de síndrome de Cushing, monitorização da pressão arterial, perfil metabólico. Aqui, na verdade, mais do que é importante para a monitorização, os níveis de vitamina D são importantes principalmente para a prevenção de osteoporose, que pode estar relacionada com o uso de doses suprafisiológicas de reposição do glicocorticoides. Isso porque a reposição do glicocorticoide ela é muito difícil, porque o paciente, mesmo repondo, mesmo estando em reposição ideal de glicocorticoides, ele frequentemente mantém sintomas inespecíficos de fadiga, mal-estar, indisposição, o que frequentemente, para ser corrigido, acaba sendo associado com usos de doses suprafisiológicas. Isso porque na insuficiência suprarrenal primária existe também deficiência de
de adrenalina, que não é reposta, e o cortisol ele é importante para aumentar a resposta vasomotora adrenérgica. Então a gente nunca consegue repor de forma adequada tanto o glicocorticoide, porque a gente não consegue reproduzir o eixo, a liberação circadiana de cortisol, e nem consegue reestabelecer totalmente a homeostase adrenérgica. Então, frequentemente, se a gente for, se o parâmetro de reposição ideal for deixar o paciente sem nenhuma queixa inespecífica, geralmente isso vai estar associado com o uso de doses suprafisiológicas de glicocorticoides. Então, a reposição de mineralocorticoides ela é feita com fludrocortisona, que é o mineralocorticoide sintético. A dose varia em geral de 50 a 100 microgramas uma vez ao dia. A monitorização é feita pela pressão arterial, dosagem de sódio, potássio. A renina ela deve ficar no limite superior da normalidade. Não é objetivo da reposição deixar a renina muito baixa, porque isso vai indicar reposição suprafisiológica. E é importante orientar o paciente que em dias de calor intenso, com transpiração excessiva, a dose da fludrocortisona deve ser aumentada em 50 microgramas ou deve-se aumentar a ingesta de sal. E em pacientes com hipertensão arterial sistêmica, a dose do glicocorticoide deve ser mantida e a dose da fludrocortisona gradualmente reduzida com monitorização contínua dos níveis de potássio. Então, retornando ao nosso paciente, depois dessa discussão, foi feito o diagnóstico então de insuficiência suprarrenal primária causada por tuberculose. Foi introduzido então reposição com acetato de cortisona, 25 miligramas ao levantar e 12,5 miligramas às 14 horas, e reposição com fludrocortisona, 100 microgramas ao levantar. O paciente iniciou tratamento com esquema tríplice para tuberculose, e a rifampicina, que é utilizada no esquema tríplice, é um importante indutor das enzimas mitocondriais. Então, ela é um indutor do CYP3A4, que aumenta a metabolização do acetato de cortisona. Então, na vigência do tratamento com rifampicina, a dose do acetato de cortisona foi aumentada para 50 miligramas ao dia. O paciente evoluiu com melhora clínica, ganho de peso e resolução da infecção em bolsa escrotal e também normalização do TSH após o tratamento com o acetato de cortisona. E um aspecto extremamente importante nos pacientes com insuficiência de suprarrenal é a prevenção da crise de suprarrenal aguda. Então, esse é um cartão de identificação que é entregue a todos os pacientes acompanhados na unidade suprarrenal da disciplina do serviço de endocrinologia, no qual o paciente é identificado, tem a informação que ele é portador de insuficiência de suprarrenal, o corticoide que ele está fazendo uso atualmente e a informação que são necessários cuidados especiais em situações de estresse, como febre, quadros infecciosos, cirurgias e traumas. Então, isso é muito importante porque a nossa experiência mostra que o paciente demora muito tempo para solidificar a informação de que ele corre risco de vida se ele não repor adequadamente o glicocorticoide e se a dose não for aumentada de forma adequada em situações de estresse. Apesar de parecer óbvio, essa é uma informação que deve ser reenfatizada de forma constante em todas as consultas dos pacientes. Esse aqui é o verso do cartão de orientação. Então, se não houver restrição para a ingesta oral, dobrar a dose do corticoide usado. E se houver hipotensão, náuseas, vômitos, torpor, desidratação, diarreia e dor abdominal, deve-se
associado com a impossibilidade de ingesta oral e também pela gravidade da situação, deve-se fazer expansão volêmica com soro fisiológico, administrar corticoide endovenoso, a hidrocortisona, numa dose de ataque de 100 mg e depois 50 mg a cada 8 horas. Então aqui é importante mencionar também que é muito frequente a gente ver reposição de manutenção de hidrocortisona de 12 em 12 horas. Mas isso é inadequado, porque a meia-vida da hidrocortisona é de 8 horas. Então, a reposição de hidrocortisona deve ser feita a cada 8 horas. E, assim que possível, retornar para a via oral usando dose dobrada e o telefone de contato dos médicos responsáveis pelo segmento do paciente. Então, aqui, na verdade, é só aquelas orientações de forma mais, com a letra um pouco maior. Então, o paciente, quando não apresenta restrição para a ingesta oral, deve-se dobrar a dose do corticoide em situações de estresse. E se o paciente apresentar hipotensão, vômitos, desidratação e alteração do nível de consciência, deve-se fazer expansão volêmica com soro fisiológico e, caso não seja reposto hidrocortisona em um paciente com insuficiência de suprarrenal, o choque do paciente é refratário à noradrenalina, porque a resposta vasopressora da noradrenalina é sensibilizada pela ação do glicocorticoide. Então é exatamente por isso que pacientes muito graves ou com insuficiência suprarrenal na UTI secundária, ou mesmo que não tenha insuficiência de suprarrenal, o uso da hidrocortisona aumenta a sobrevida porque melhora a resposta vasoconstrictora da noradrenalina. E retornar o corticoide oral em dose dobrada assim que possível. Então, como considerações finais, eu gostaria de ressaltar que os sinais e sintomas da insuficiência suprarrenal são inespecíficos, o que acaba retardando bastante o diagnóstico. E, embora a adrenalite autoimune seja a etiologia mais comum de insuficiência de suprarrenal primária, as causas infecciosas ainda são bem frequentes no nosso meio. A reposição de glicocorticoide exige uma rigorosa monitorização a fim de evitar a reposição em doses suprafisiológicas. E aqui talvez seja uma das informações mais importantes para o cuidado desses pacientes, que os pacientes devem ser a cada consulta reorientados sobre as medidas para evitar uma crise suprarrenal e devem sempre portar um cartão de identificação com as orientações para o manejo dessa situação. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer às professoras Ana Cláudia Latrônico e Berenice Mendonça pela oportunidade de apresentar essa reunião e a toda a equipe envolvida com o cuidado dos pacientes com insuficiência de suprarrenal, tanto do Hospital das Clínicas como do ICESP. Obrigado. Perguntas? Pessoal, então, está aberto para perguntas. Bom dia, muito obrigado pela exposição. Eu queria perguntar, eu fiquei curioso em relação àqueles 2 casos em que tinham sepse. Eu gostaria de saber, quer dizer, deviam ser pacientes críticos, como é que foi feita a suspeita, como é que se diagnosticou a insuficiência adrenal? Por choque refratário? Você conhece esses casos, não? Então, desses 2 casos, eu conheço, na verdade, um caso que a paciente ela teve choque e aí evoluiu com hipercalemia e foi reposto, foi principalmente por isso foi reposto a hidrocortisona e durante o acompanhamento ambulatorial evoluiu com hiperpigmentação, mas aí o diagnóstico de insuficiência suprarrenal já havia sido feito. O outro caso, a Eduarda, outro caso é paciente do seu ambulatório, você lembra alguma coisa especificamente dele? Porque o contexto, a situação em que é absolutamente crítico você fazer esse diagnóstico em curto prazo é justamente o ambiente de UTI, né? Exatamente. Isso é importante você ter mencionado, porque assim, na dúvida, você inicia o tratamento e aí depois que o paciente sair dessa situação crítica, o eixo pode ser reavaliado.
Porque o acetato de cortisona, depois que o paciente estiver ingerindo medicação oral, ele tem uma meia-vida de 8 horas. Então, ele é administrado pela manhã e às 14 horas. Então, não é nem necessário suspender a dose das 14 horas. Você simplesmente pode colher um cortisol antes do paciente tomar a dose das 8 da manhã, e isso já vai refletir a produção endógena de cortisol para reavaliar o diagnóstico de insuficiência de suprarrenal primária. E aproveitando, os algoritmos antigos, esses algoritmos americanos sempre incluem o teste com cortrosina como teste de screening, né? Aqui nós temos essa dificuldade com a Anvisa, para variar, né? A Anvisa mais atrapalha às vezes do que ajuda, parece. Mas, enfim, você quer comentar esse aspecto? Porque aqui há muito tempo o serviço de endócrino não adota essa orientação, né? Na verdade, a gente acaba não fazendo pela indisponibilidade da cortrosina. Mas muitas vezes, principalmente quando na insuficiência suprarrenal secundária, quando o diagnóstico às vezes é menos óbvio, os valores de cortisol são mais limítrofes, a cortrosina assume um papel extremamente importante na confirmação. Na insuficiência de suprarrenal primária, a gente tem algumas situações evolutivas que o paciente apresenta um cortisol, por exemplo, atendi recentemente um paciente com síndrome, foi encaminhado da neurologia, o paciente apresentava, não foi da neuro, o paciente apresentava uma síndrome, foi da neuro sim, o paciente apresentava... esqueci agora o diagnóstico, mas provavelmente, por exemplo, vamos para um paciente que tem adrenoleucodistrofia. Nem todos os pacientes com adrenoleucodistrofia apresentam insuficiência de suprarrenal, mas durante a evolução ele pode apresentar um valor de cortisol limítrofe de 10, 11, e aí a cortrosina é muito importante para avaliar a resposta da adrenal, da suprarrenal, para responder em situações de estresse, até para orientar o paciente. Agora, em outras situações, como por exemplo, a gente tem outro caso no ambulatório, também de tuberculose adrenal, que o paciente foi diagnosticado com um cortisol, ele tinha um cortisol basal de 5. Se você for seguir estritamente o algoritmo, um cortisol de 5 seria necessário o teste da cortrosina. Mas o paciente apresentava um ACTH de 200 já. Então, o ACTH nessas situações, em pacientes com insuficiência suprarrenal primária, é muito importante porque acaba tornando dispensável a cortrosina em situações limítrofes. E a cortrosina está indisponível agora. Não tem jeito mais. É isso. Obrigado. Obrigada, Márcio, pela excelente apresentação. Ontem eu recebi um e-mail da Cândida, né, porque nós entramos na Anvisa solicitando a liberação da cortrosina e, felizmente, foi liberada essa semana. Tá? Então, na verdade, essa medicação vai ser recadastrada no sistema, né, essa é a norma, se não pode usar a medicação que não tem registro na Anvisa, e, na verdade, as medicações que são pouco usadas, né, elas não têm interesse comercial dos laboratórios. Como essa medicação realmente é muito importante, ela foi liberada. Então, nós temos esse dado. Eu queria comentar, Chico, no seu comentário sobre os screenings americanos, nós tivemos uma época em que o ACTH era uma dosagem muito ruim, que ela não era confiável. Esses algoritmos são desta época. Atualmente, a dosagem do ACTH ela é bastante precisa depois dos métodos imunorradiométricos. Então, realmente nos dá bastante garantia. O outro aspecto é que quando eu tenho um indivíduo que tem uma forma parcial de insuficiência adrenal, ele não é um paciente tão grave, né? E, na verdade, o paciente que tem risco de vida, o ACTH é perfeitamente capaz de fazer esse diagnóstico de insuficiência adrenal. Então, eu acho que o que o Márcio chamou atenção, que é muito importante nas situações de PS, de UTI, é que se colha a dosagem antes de aplicar o corticoide, né? O laboratório é capaz de receber essa amostra, tem informação no sistema de coleta da DLC, de como colher esses tubos, porque isso é importante para você depois definir. Porque às vezes o paciente fica tomando um corticoide muito tempo sem necessidade, porque se deu o corticoide sem que se faça essa dosagem, né? Então, essa amostra é colhida, é centrifugada, é congelada, e no dia seguinte é encaminhado ao laboratório de hormônios, e você tem certeza, né, se numa situação de urgência você usou o corticoide, se o paciente precisa ser mantido
ou não. Então, isso é muito importante a gente chamar a atenção para todo mundo que está trabalhando na urgência e no PS, que eu acho que vai aumentar muito o nosso diagnóstico, né, de insuficiência adrenal, que muitas vezes é presuntivo e nunca é confirmado. Gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, qual o papel do cortisol na urina de 24 horas e do cortisol salivar, se é que existe algum papel na insuficiência adrenal? E, segundo, se pacientes usuários crônicos de cortisona, mas com um diagnóstico ainda duvidoso, como é que devemos proceder o desmame da droga, se não for confirmado, se tem que ser igual a prednisona, como é que é? Então, são acho que duas questões bem importantes. A primeira é que assim, o cortisol urinário e o cortisol salivar, eles são bem mais úteis para o diagnóstico da síndrome de Cushing. Então, o cortisol urinário faz parte do screening inicial para o diagnóstico da síndrome de Cushing, e o cortisol salivar, ele é extremamente importante para avaliar a perda do ritmo circadiano de secreção do cortisol. Porque em situações fisiológicas, o cortisol, a liberação do cortisol atinge o pico em torno das 4, 5 horas da madrugada, vai diminuindo ao longo do dia e atinge um nadir por volta da meia-noite. Antes, o paciente era necessário internar o paciente para se colher o cortisol sérico da meia-noite. O paciente precisaria estar com a veia pega, numa situação de mínimo estresse possível. Então, o cortisol salivar veio tornar possível ambulatorialmente a avaliação do ritmo circadiano de secreção do cortisol, porque o paciente colhe em casa, ele deve somente devem ser dadas algumas orientações de asseio bucal, mas ele colhe em casa num salivete e traz no outro dia para o laboratório, e o cortisol salivar ele é mantido em temperatura ambiente. Então, essa é a principal utilidade dos dois para o diagnóstico da síndrome de Cushing. Para avaliar a reposição da insuficiência suprarrenal primária, para o diagnóstico, os dois não têm nenhuma utilidade na insuficiência suprarrenal. Para avaliar a adequação da reposição, o cortisol salivar também não tem utilidade. O cortisol urinário, ele seria útil somente em situações que o paciente, que ocorrem e não ocorrem na prática clínica, o paciente está repondo com uma dose muito baixa de acetato de cortisona, você colhe um cortisol urinário veio muito baixo. Mas o que acontece, na verdade, é que frequentemente é o oposto. Os pacientes chegam para a gente repondo com doses muito elevadas. E aí um cortisol urinário normal ou elevado não tem nenhuma importância no ajuste da dose. A segunda pergunta, que são pacientes usuários crônicos de corticoide. Então, assim, quando a principal causa de insuficiência suprarrenal é a suspensão de corticoides após o seu uso crônico por situações clínicas diversas, que é uma causa de insuficiência suprarrenal secundária. Porque o uso crônico do corticoide, ele exerce um mecanismo de feedback negativo, inibe o eixo hipotálamo-hipófise a liberar CRH e ACTH, e a glândula e o córtex das glândulas suprarrenais, apesar de normais, eles ficam atrofiados. Então, quando você suspende a reposição do glicocorticoide, por essa atrofia, as glândulas suprarrenais elas não retomam de imediato a produção endógena de cortisol. Então, é extremamente importante o desmame. Então, frequentemente, para outras condições clínicas, o paciente não usa acetato de cortisona porque o objetivo não é uma reposição fisiológica. Talvez um tratamento imunossupressor, que geralmente é feito com prednisona, ou de pacientes neurológicos com dexametasona,
Então, o que a gente faz no ambulatório é quando eles estão em doses utilizando doses muito excessivas, a gente inicia o desmame. Quando essa dose fica próxima a uma dose de 5 a 10 miligramas de prednisona, a gente troca para o acetato de cortisona, porque, como eu falei, o acetato de cortisona te dá a possibilidade de avaliar a produção endógena do cortisol, mesmo quando o paciente está utilizando. Isso também é possível com a prednisona, porque a meia-vida é de 12 horas. Se o paciente colhe de manhã, provavelmente vai ter muito pouco efeito, vai ser muito pouco dosada a prednisona, porque apesar de ser um corticoide diferente, ela cruza com a dosagem sérica do cortisol. E aí o paciente vai sendo avaliado ambulatorialmente com a coleta de cortisol às 8 horas da manhã, antes de tomar a dose da manhã, e geralmente, aí nessa situação, a cortrosina é muito importante, porque quando o paciente atinge um valor de cortisol basal em torno de 7, 8, apesar de ser um pouco baixo, se a cortrosina, se após a cortrosina a suprarrenal responder de forma adequada e ele tiver uma boa resposta, já é necessário suspender o acetato e deixar a orientação somente do uso em situações de estresse. E o desmame, depois que não existe mais indicação por outras condições clínicas, o desmame pode ser feito de forma bem rápida, já para ser iniciado uma reposição fisiológica de glicocorticoide. Só uma coisa que eu esqueci, que em situações de emergência, urgência, em UTI e pronto-socorro, a reposição deve ser feita com hidrocortisona e não com dexametasona, porque a dexametasona não apresenta efeito mineralocorticoide. E nessas situações é extremamente importante o efeito da aldosterona para a retenção de sódio. Então, só para lembrar que em situações críticas, quando for necessário corticoide injetável, como eu mostrei, hidrocortisona e não dexametasona. Última pergunta do Maurício. Vamos tentar ser breve, que já são 8h30, tá? Obrigada. Nesses indivíduos usuários crônicos de corticoide, você acha recomendável que eles andem também com uma carteirinha, avisando que eles... Com certeza, com certeza. Porque se ele, por algum motivo, ou por má aderência, não utilizar o corticoide, ou porque a medicação, geralmente não falta prednisona na farmácia, mas o paciente não consegue pegar a medicação, ele vai entrar em insuficiência suprarrenal secundária, isso é super importante. Então, nós vamos encerrar. Queria agradecer o Dr. Madison, a doutora Eduarda, pela excelente apresentação. Obrigada.